Bom, Iacala Cosmo é a personagem protagonista de um dos últimos e mais celebrados livros da extensa obra poética, da extensa obra do poeta e cronista pernambucano Alberto da Cunha Mello. Ele nasceu em 1942, né? Então ele começou a produzir ali por meio da década de 60. Ele é considerado, então, ali da geração de 65. O sociólogo de formação exerceu a profissão durante 11 anos como funcionário público na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, além de ter sido editor do Comércio Cultural, do Jornal do Comércio, também de Recife, e da revista Pazárgada. Foi também colaborador da coluna Arte pela Arte, do Jornal da Tarde de São Paulo, e editor da coluna Marco Zero, da revista Continente Multicultural, que inclusive ainda existe e super recomendo, ela é muito boa. O livro, publicado em 1999, teve apenas 2 edições. A primeira feita através do selo independente, Edições Olinda, esse livro aqui. E a segunda, no ano seguinte, né, 2000, pela editora da Universidade da Faculdade Federal do Rio Grande do Norte, ambas com tiragens de apenas 200 cópias. Né, esse aqui é um deles. Apesar dos poucos exemplares e a dificuldade de circulação nacional, devido principalmente à pouca atenção do mercado editorial que se localiza no eixo sudeste, o autor recebe para a segunda edição um prefácio do crítico literário Alfredo Bose, professor da casa, ensaio intitulado Uma Estranha Beleza. Além do importante reconhecimento de Bose, a segunda edição leva o autor, mesmo pouco conhecido dentro do território nacional, a fazer sua primeira publicação no exterior, ainda em 2000, no 3º Seminário de Lusografias na cidade de Évora, em Portugal. Então, trata-se de um autor que produziu bastante, né? Ele é um autor que tem 33 livros publicados, né? Contando com o último, que foi publicado em 2017. E ele é predominantemente poeta, mas ele trabalhou também durante alguns anos escrevendo crônicas para esse jornal. Bom, em linhas gerais, Iacala é um poema narrativo monocórdico, composto de 1.600 versos, distribuídos por 140 retrancas, forma fixa idealizada pelo poeta. O poema conta a história da vida de um homem negro, chamado Iacala Cosmo, que foi abandonado quando criança à porta de um mosteiro e acolhido pelos monges da ordem. O poema estrutura-se pelo modelo épico, o que se pode observar pelo exórdio, poema de abertura, a recorrência da forma fixa, a retranca, e a narratividade a partir da qual se desenvolve a ação do poema. Todos elementos que dialogam diretamente com a épica grega. Tem um trabalho de mestrado, uma dissertação, foi escrita em 2008 ou 2009, que faz uma análise a respeito, então, do epos, né, nessa obra, lá em Minas Gerais, Três Lagoas. Além do epos, observa-se na obra também um senso trágico de destino. Um senso trágico de destino que atravessa... Perdão. Achei. O senso trágico de destino que atravessa todas as ações da personagem. O Galileu Negro, um dos vários epítetos citados pelo autor, percorre a maior parte de sua vida adulta fazendo cálculos dentro de uma palafita. Sabem o que é uma palafita? É uma estrutura que fica sobre a água, ou, no caso, sobre o mangue, né? Precária, né? Onde, geralmente, enfim, lá no Nordeste ainda tem algumas. Nessa região do mangue, onde moram as pessoas, então, mais pobres, mais afastadas da região central e urbanizada. Fazendo cálculos dentro de uma palafita localizada numa área em que antes tinha um centro de pesquisa, segundo o poema, né? Eu não fui verificar se isso era real, apesar do autor ele ter dito que se baseou em um local específico do Nordeste. E lá ele busca, então, uma estrela que teria se desgarrado de uma série cósmica que ele acha no lixo de um hospital. A metáfora assumida, essa estrela assume a metáfora de um câncer que quer paralelamente dentro do seu corpo, enquanto ele procura. Então, enquanto ele vai em direção à estrela,
esse câncer ele faz metástase no corpo e ele vai passando por esse processo de decomposição, de decadência da vida. Então, essa já é a primeira relação que se pode se estabelecer entre o eu e o todo na obra, a estrela e o câncer, né, que cresce ao mesmo tempo em que se busca a estrela. Então, essa é uma relação estruturante, né, que a gente vai ver mais adiante quando mostrar para vocês o modo como ele representa a realidade no poema dele. Além disso, é preciso ressaltar a forte expressão de lirismo, extraída de questões existenciais indagadas pelo poema, fruto da estreita relação de Cunha Mello em que ele estabelece entre poesia e filosofia. O poeta pensou, inclusive, em dedicar Iacala a Heráclito, o Obscuro, nota encontrada no manuscrito original do livro em recente visita ao acervo do autor em Pernambuco, né? O poema, portanto, não supõe, evidentemente, nenhuma tentativa de reinvenção do gênero puro, né? Então, diferente do que a gente entende por neoclassicismo na modernidade, quando a gente pensa em 1945, por exemplo, a gente pensa numa espécie de reposição do gênero que muitas vezes se dá simplesmente em função da reposição, né? Sem nenhuma tensão interna. Não é o caso do Alberto. O narrador do poema, onisciente a narração do poema, onisciente em terceira pessoa, conta que, segundo a crônica, e essa palavra eu queria sublinhar, porque eu acho que ele usa esse termo com um duplo sentido, né? A gente sabe que a crônica tem a ver com os contos medievais, mas também a crônica pode ser no sentido moderno, né? Um elemento, então, que poderia dar verossimilhança ao que ele está contando, né? Eu acho que eu consigo encarar dessas duas formas. O nome esquisito, Iacala Cosmo, foi dado a ele por um monge, por um abade erudito, né? É o que aparece na retranca 2. E é, portanto, o primeiro contato que temos com a fisionomia da personagem. Em nota dedicada ao livro, o poeta explica a etimologia da palavra Iacala. A palavra que representa a ideia aproximada de homem, marido, namorado, é, segundo o autor, um vocábulo oriundo de uma variante dialetal da língua falada pelos cabindas, Kikongo, língua mãe do grupo, chamada Vili. Então, Iacala é uma palavra Vili, certo? Expressão pelo qual se apaixonou, né, segundo a entrevista, devido à sua eufonia e luminosidade. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Iacala, para ele, representa a harmonia. Certo? A informação tirada ainda, segundo o poeta, de um estudo sobre poesia popular do Brasil, Silvio Romero, e a isso o autor acrescenta que, para Raimundo Nina Rodrigues, Cabinda era apenas uma denominação regional, antes aduaneira, dada aos escravos embarcados em Cabinda, território de, hoje em dia, a gente considera Angola. A ideia de que os negros que eram, então, tirados daqueles portos, eles eram genericamente denominados como cabinda, então não se sabe exatamente de onde vem essa denominação, certo? A justaposição vili-portuguesa, estabelecida pela nomeação da personagem, é uma justaposição que relembra o processo metonímico, né, da ideia de eu e todo também, isso vai aparecer o tempo inteiro no poema, justapondo as ideias de homem e cosmo, né? Iacala significa homem e cosmo é cosmo, certo? Então, essa lógica metonímica estruturante, ela já aparece desde o nome do poema. Sugere também um espaço narrativo pós-colonial, né? E que, de fato, se comprova pela entrevista concedida, a mesma entrevista, na revista Cronos, que é uma revista lá da pós-graduação do Rio Grande do Norte. Nessa entrevista, ele explica que a referência utilizada para a construção do espaço foi a praia de Maria Farinha, no estado de Pernambuco, região a 35 quilômetros do Recife, litoral mais próximo aos mangues. O local concentrava e concentra, né, até hoje, porque eu fui para lá e eu vi. Tanto a população subsistente do manguezal, quanto a turística, oriunda dos grandes centros urbanos, a qual, inclusive, pertencia o poeta. A nota que antecede a história de Iacala Cosmo parece indicar a primeira pista em direção à análise da obra, uma vez que revela o senso estético do autor. Eufonia é o mesmo que harmonia, ou a disposição bem ordenada entre as partes de um todo, segundo o dicionário Aurélio. Ou ainda, segundo o dicionário de língua portuguesa Priberan, as qualidades que tornam a frase ou o discurso agradável ao ouvido. Então, eufonia é a harmonia musical, certo?
A palavra Yakala, usada como exemplo de beleza eufônica, é composta por 3 unidades mínimas sonoras, né? As sílabas Ya, Ka e La. Do ponto de vista rítmico, considerando a segunda sílaba como tônica, né, conforme a pronúncia do autor em discurso dedicado ao lançamento do livro, Yakala é isoladamente um anfíbraco, segundo uma nomenclatura da métrica greco-latina. É um ritmo ternário, né, ele tem 3 pés, ele tem 3, unidades, é um pé com 3 unidades, que desaparece das línguas neolatinas devido à passagem do sistema durativo para o acentual. Isso significa que é uma palavra estranha, certo? É uma palavra que tem um som esquisito. E a isso ele dá o nome de harmônico. Então é isso que eu estou tentando... Isso pode ser traduzido ritmicamente pela ideia de repetição na diferença ou tema e variação, conforme a teoria musical. Movimento descrito pelo autor como irradiador de luminosidade. O conceito de belo, como se sabe, é frequentemente associado à harmonia, ideia cuja origem remonta ao pensamento antigo. Para Aristóteles, por exemplo, a beleza é uma qualidade que pressupõe simetria, justa medida, equilíbrio entre as partes. Antes dele, Heráclito pensava em harmonia não só como expressão de ideal estético, mas principalmente como logos, né? A ideia de logos é uma ideia complicada, mas é um princípio ordenador de todas as coisas, né? E é como se fosse algo que está em tudo o tempo todo, né? E do qual depende uma certa concordância do indivíduo para que se entre em, digamos, harmonia com o todo. Parece meio... Mas calma, eu vou explicar melhor. Então, esse princípio ordenador, segundo o fragmento do Heráclito, pode ser observado na seguinte parte. Ouvindo não a mim, mas ao Logos, é sábio concordar ser tudo um. Né? Esse é o fragmento do Heráclito. Segundo Alexandre Costa, organizador, tradutor e comentador dos fragmentos de Heráclito, essa máxima expressa a ideia de um sistema holístico, cuja ordem é estabelecida pelo Logos, o que, segundo o autor, interpreta-se pelo uso do termo homologuem, né, homologar, aceitar. Quer dizer, concordar significa ter o mesmo Logos, certo? Então, portanto, estar em sintonia com o todo, o indivíduo e o todo. Né? De novo, essa ideia metonímica aqui em que se pode relacionar o eu e o todo. Então, a sabedoria, no caso, seria o próprio Logos, seria concordar com esse todo. Além disso, ainda segundo Costa, o fragmento revela a dimensão ética do pensamento de Heráclito. O estar em consonância com esse estado tem a ver, sobretudo, com ouvir o Logos e não a mim. Em outras palavras, adquirir essa consciência é suprimir a individualidade, né, que é apenas um ruído do todo, para alinhar-se efetivamente ao todo harmônico. Eu e cosmos são, portanto, indissociavelmente a parte do todo, assim como Yakala, cosmo. Certo? Beleza. O preâmbulo filosófico serve para entendermos o pilar central da poética de Cunha Mello, a noção de representação como vir a ser. O que o põe na esteira do pensamento dos filósofos da desconfiança, a exemplo de Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, né, alinhados a uma filosofia de imanência que nega categorias a priori como conhecimento, né, como a razão como uma categoria a priori. Né, todos, de certa forma, tributários da dialética de Heráclito. Somando a isso, 2 outros fatos importantes devem ser citados: o nome do seu primeiro livro, Círculo Cósmico, de 66, e os 3 versos que encerram pela segunda vez Yakala, de 1999, postos depois do seu trágico desfecho. Este livro inóspito, né, são os versos que fecha com o primeiro, o meu círculo cósmico. Então, existe também uma mímese, porque são redondilhas menores, falando a respeito de um círculo que está se fechando. Existe essa mímese também, produzida pela forma. A personagem, segundo Alfredo Bose... Então, a personagem, segundo Alfredo Bose, reuniu os baixios e as escarpas, o instante e o eterno, a transcendência e a imanência da dor de viver, que ainda, segundo o crítico, provém de determinações inescapáveis: o sangue, o sexo, a cor da pele, a classe social, o lugar de origem, o tempo, o espaço do cotidiano, a sina. Essa reunião
espelhando a ideia do Efeso, eu não sei se assim se pronuncia, mas enfim, ele vem de Éfeso, Heráclito, enfim. É antes uma desconfiança em relação à representação da realidade do que um axioma. Então a proposta dele tem que ser pensada, a literatura dele precisa ser pensada dentro dessa corrente da filosofia da desconfiança, porque é exatamente ela que permite ver a dualidade intrínseca de cada realidade, que ali ele vai processar ali no poema dele a partir dos elementos formais. Eu vou tentar mostrar mais ou menos como. Certo? A estranha beleza apontada pelo crítico Alfredo Bose é, de certa forma, a constatação da representação de uma realidade que só é possível de ser revelada a partir da síntese de opostos, que conjuga em Acala tanto luz quanto sombra, o alto e baixo, o apolíneo e o dionisíaco, Polemos e Logos, né, que são conceitos de causa e desordem para o próprio Heráclito. A harmonia pressuposta no todo de Heráclito, é importante lembrar, presume uma relação positiva entre eu e o mundo, né? Entre o eu e o todo, que não existe mais dentro do estado de coisas moderno em que a Cala existe. A modernidade é marcada, como se sabe, em oposição à antiguidade, pelo atrito entre o eu e o mundo, como observam os primeiros românticos, né? Foram citados aqui, no mês anterior, a exemplo de Goethe, Hegel, Schiller, o Burke, o Edmund Burke, o Schlegel, para não ficar apenas na modernidade, Jean-François Lyotard, né, mais adiante. Apesar de certas divergências teóricas sobre as categorias de representação da realidade moderna, todos partem dela como realidade conflituosa e ostensivamente atravessada pela violência desse conflito eu-mundo. Nesses termos, a representação da realidade será processada em Acala como conflito, sempre, necessariamente, entre as suas várias instâncias formais e substanciais, através da síntese de opostos, que reiteradamente suscitará no leitor o sentimento do sublime. Burke aponta, por exemplo, que o sentido de sublime está ligado ao sensível e o caracteriza como um duplo sentimento de prazer e dor, despertado pelas paixões intensas ligadas à preservação do indivíduo, associado a fenômenos extremos de ordem natural e grandezas que possam escapar à razão. O sublime, dessa vez, segundo Kant, né, só para exemplificar, revela de alguma forma a experiência da finitude que nega categoricamente a razão, que é o conflito lá entre a razão e a imaginação. Bom, olha só, eu trouxe, então, o primeiro poema, que é o Exórdio. Eu vou ler aqui para vocês prestarem atenção nas imagens e no modo como ele processa. Eu vou explicando. Levamos fogo, não esponjas, ao trono sujo de excremento, disputando o mesmo vazio de uma estrela no firmamento. Jarros negros e estrelas, tudo é uma busca de conteúdo. Ou somos renúncia ou cobiça, atravessando esses planaltos feitos de cinza movediça. Mas todos estamos em casa, como os voos dentro das asas. Bom, a primeira operação desse conflito, ela se dá na camada pré-textual do poema, quando se chocam imagem e som, o que pode ser marcado pelo octossílabo isomórfico. Ele dá um isomorfismo para a mancha gráfica do poema, né? Dá para ver que ele é um metro fixo, ele vai se repetir 140 vezes. Ele se choca com um ritmo insólito que é produzido pelo modo como ele versifica. Então, apesar de serem octossílabos, vocês podem olhar ali, um é formado por 4 pés de iambos, outro por 3 iambos e um troqueu, outro por 2 anapestos em iambo, um iambo e um anapesto. Então, né, o ritmo ele é insólito. O som que se pressupõe um metro fixo não está contido nele. Esse tipo de... É comum, né, é comum de ver esse tipo de procedimento, por exemplo, num Drummond, do Claro Enigma, que usa, né, o versículo... Perdão, o versículo não, o soneto petrarquiano, só que também com o decassílabo com ritmo insólito, ou no Murilo Mendes, por exemplo, né, dos sonetos brancos. Bom, a primeira operação desse conflito, então, se dá na... Perdão. Além disso, as interrupções dos dísticos da retranca causam, como bem observa a Bose, 2 pausas que produzem um efeito que lembra o de uma onda que se espraia e se recolhe, se embatendo por 2 vezes nas barreiras sólidas do dístico. O que nos traz agora, no macrosistema, a forma fixa, a mesma propriedade da beleza eufônica exemplificada pelo vocábulo. Então, essa ideia de que existe um som
que é vocálico por trás e 2 quebras. Isso se reproduz no poema também. Você tem uma ideia linear que é interrompida 2 vezes, e esse movimento, a isso ele dá o nome de eufonia para ele. Então, beleza não é simetria no sentido clássico, né? Então, beleza. Então, passando para o plano... Passando o plano semântico, o autor compõe a primeira retranca, justapondo uma série de imagens. A primeira delas é essencial para a compreensão da situação problema indagada pelo poema. Levamos fogo e não esponjas ao trono sujo de excremento. Numa breve consulta ao dicionário de símbolos de Jean Chevalier, os termos mais comuns associados ao fogo na cultura ocidental estão ligados ao processo de purificação de certos rituais. O elemento se relaciona à morte e ao renascimento, é considerado por Heráclito um elemento de transição por excelência. A mitologia ainda trata o fogo como representação no mito de Prometeu, né, cujo ato do roubo que gera como um castigo, que pode variar de mito em mito, mas, enfim, é um castigo. A justaposição entre o fogo e a esponja revela no primeiro verso que parece se impor como discussão central no decorrer do poema, a impotência da razão diante da precariedade material da personagem e seu estado de miserabilidade. E a Cala, que atravessa a infância e a juventude pobres em busca de um sentido, encontra literalmente no lixo de um hospital o papel com os dados que passará o resto da vida adulta examinando dentro de uma palafita. Durante o processo, a personagem deixa de dormir e a ausência do sono parece operar como híbris dentro da narrativa. Eu ia mostrar para vocês, mas não dá tempo, mas tem vários poemas em que ele aparece, tipo, tomando café para não dormir, e ele começa a sentir dores porque não dorme, e ele acha, enfim, que essas dores são positivas porque ele não dorme por causa delas. Então ele passa 20 dias de vigília, e essa insuficiência do elixir, do herói, que seria o café, pode ser visto dessa forma, acaba se mostrando insuficiente, né, o efeito estimulante desse elixir, e aí, uma vez que esse herói aceita a dor como uma opção de manter-se desperto. A aceitação da dor é, antes de assumir um contorno dogmático da expiação imposto pela doutrina cristã, um princípio ético do pensamento pré-socrático, conhecido como pateimatos, a doutrina que encontramos em Ésquilo, que pode ser traduzida, grosso modo, pela ideia do aprendizado pelo sofrimento, um certo privilégio que a sensibilidade tem para ele como método de alcance do logos, o que mais tarde vai se configurar em Schopenhauer como condição inequívoca. Viver é sofrer. Todo sofrimento de Akala, entretanto, não implica nem em transcendência nem em realização do seu destino, uma vez que a falta de sono, somado às dores da dura rotina de cálculo, acabam levando a personagem à loucura. Quanto mais a personagem se aproxima da estrela, maior se torna o câncer dentro dela, e mais senil se torna a personagem, ao contrário do que concluem os outros 2 estudos voltados à obra. Né, tem 2 outros estudos que concluem que, na verdade, ele morreu porque ele transcendeu e está tudo bem agora. E, enfim, eu imagino, né, eu penso que essa história ela tem muito mais a ver, então, com uma representação de imanência, da dor como imanência, do que como transcendência. Tanto tempo acordado faz com que Akala, ao final da narrativa, não consiga reagir à violenta invasão de um grupo fardado que entra na palafita, onde vive com sua companheira Adriana. Eles o prendem, espancam, estupram a moça e depois o matam. Sem que o herói consiga entender a ação, já que está senil, né? Ele não conseguia distinguir nada entre a alucinação e a realidade nesse momento. A referência à farda parece apontar para uma especificidade local brasileira, a institucionalização da violência praticada pelo Estado militarizado, que traz à tona a feição autoritária e incivilizada das ex-colônias, em especial do Brasil, cuja população negra é historicamente exterminada pelas políticas predatórias de segurança do Estado. Afinal, Akala e Adriano são, para todos os efeitos, um casal negro sendo eliminado, né, pelos tais agentes. Além disso, algumas pistas concretas, como... Aí eu vou só citar para finalizar. São passagens do próprio livro. Né? Estavam agora paisanos caçadores de Adriana. Ele chama eles de fantasmas de farda ocre. E ele dá atenção para o interior, né, da cena, né, no desfecho em que eles estão sendo violentados, e fala das paredes verde-oliva. Né? Então, eles pintam esse cenário de tortura, que ainda, segundo o poema, funciona como um hábito na vida dessas pessoas que estão torturando. Né? Ele fala isso, que eles levam o Akala como hábito
por uma cadeira em que eles algemam ele. É claro que, ao tratar o ato de Akala como híbris, não estamos insinuando que a culpa da violência decorra da relação causal entre a desmedida, né, e a ação de Akala, o ato dele querer continuar buscando a estrela. É bom lembrar que essa relação causal entre híbris e catástrofe é estabelecida por Aristóteles na Poética e representa um modelo a posteriori da obra. A função do mito, segundo Nietzsche, em Nascimento da Tragédia, é, em oposição a essa ideia, constatar a fatalidade como contingência, como elemento essencial e constitutivo e inescapável da realidade. A sabedoria estaria, portanto, em aceitar a contingência. No entanto, o sentimento de fatalidade em Akala como consciência da realidade que o cerca está, em certa medida, na fuga dessa realidade, que se dá por meio de uma obsessiva busca pela sua estrela. Disputando o mesmo vazio de uma estrela no firmamento, voltando ao exórdio, Akala vive em função de uma expectativa que nunca se consuma, como se o próprio ato de esperar por algo no próprio ato de esperar por algo encontrasse motivo para viver. Ideia que, nas palavras do filósofo Jean-François Lyotard, agrega ao conceito de sublime de Burke um sentido mais contemporâneo do fenômeno, o vazio, o ocorrerá, vazio como grandeza, potência que, segundo o filósofo, inibe o pensamento. E Akala parece falar ainda, segundo o exórdio, sobre a condição do homem universal e, especificamente, das profundas relações de violência e alienação que mediam essas relações entre o eu e o outro no mundo contemporâneo. Os impulsos da renúncia ou cobiça que somos, segundo o narrador, que parece apontar para nós, leitores, no exórdio, já que o discurso é construído na primeira pessoa do plural, parecem ser anulados pela ideia de que tais forças nos levam através de planaltos de cinza movediça. Do mesmo modo, o impulso de Akala em direção à estrela acaba por fazê-lo ignorar a realidade sensível. Contudo, a consciência como fatalidade, ou em outras palavras, a tragédia como destino, está em Akala justamente nas determinações inescapáveis da condição humana: o sangue, o sexo, a cor da pele, a classe social, o lugar de origem, e o tempo e o espaço do cotidiano, a sina. E, portanto, parece mais uma constatação do que uma consequência. Afinal, ainda segundo o narrador, estamos todos em casa, como os voos dentro das asas. Desculpa. Passamos à segunda comunicação. Stephanie da Silva Borges. Oi, boa tarde. Então, meu trabalho... Tá dando para ouvir bem? O trabalho se intitula O Zumbi em Arena, uma leitura de Arena contra Zumbi, através do engajamento do teatro de arena. Eu também vou fazer uma leitura, porque são 20 minutos, e tem uma concentração de conteúdo, mas, porventura, eu vou dar uma comentada. E eu espero que a exposição fique clara, ainda que a leitura não seja tão agradável. Essa comunicação, então, ela é baseada no segundo capítulo da minha dissertação de mestrado, intitulada O Teatro Político Brasileiro e as Diferentes Faces do Seu Engajamento, a qual eu estou terminando agora, por orientação do professor João Roberto Faria, que está ali. E na qual, após eu ter nuançado um pouco o conceito de engajamento, de acordo com os teóricos do termo, Theodor Adorno, Jean-Paul Sartre e Eric Bentley, e após redefini-lo um pouco, segundo a minha perspectiva, eu investiguei duas perspectivas teatrais consideradas engajadas. Então, a do teatro de arena, através dessa peça, Arena contra Zumbi, de 1965, que foi montada no mesmo ano, e através do Teatro Oficina, com Roda Viva, que é uma peça de 67, do Chico Buarque, que foi montada em 68. Sabendo-se que esse último espetáculo, Roda Viva, foi concebido pelo diretor fora da companhia, a convite do próprio autor. Então, o ápice da dissertação, né, o porquê dela, é o paralelo entre essas duas posições. Mas aqui eu vou me deter sobre alguns pontos do exame da primeira peça, até porque a última eu ainda estou finalizando. E sempre o exame da primeira peça, mas sempre à luz e dialogando com esse conceito de engajamento demonstrado na época pela companhia. Então, para iniciar, eu queria colocar, só para ficar, uma foto da montagem. Isso, pode deixar essa aí por enquanto. Depois vai ter outras.
que já dá para ver um pouco do que eu vou falar. Para iniciar, é importante dizer que o Arena foi um importante participante da vanguarda teatral, artística, durante quase 2 décadas, tendo sobrevivido de 53 a 71, promovendo crítica e resistência ao regime militar, mas também sendo alvo dela. Tendo em vista a separação da sua trajetória por fases, estabelecidas de acordo com técnicas e ideias praticadas e definidas, a etapa dos musicais, da qual eu estou falando, pretendia ser uma solução sintética das anteriores e, sobretudo, uma reafirmação política em função do momento em que ocorreu. Hoje, o Teatro de Arena é mais comumente conhecido como engajado. O grupo tinha se politizado antes de 65, mas só lá por volta de 56, e não já na sua formação em 53. Foi em 56 quando se deu a entrada do Augusto Boal, do Vianinha e do Gianfrancesco Guarnieri. Porém, nesse momento, em 65, os seus objetivos ligam-se muito profundamente aos desdobramentos do estabelecimento da ditadura, que nos tempos ali de Zumbi, da peça, ainda era visto como algo passageiro. A princípio, então, a minha análise foi em direção às analogias críticas presentes nessa dramaturgia. Afinal, uma guerra colonial de quase 100 anos do enredo trazia à tona o que estava acontecendo no momento de concepção da obra, logo após o golpe civil-militar. Isso criava, ou poderia criar, um subterfúgio para combater a ditadura e incentivar a resistência num tempo de esperança ainda possibilitada. E também o teatro não sofreu imediatamente com a censura, né? Ela era mais branda no início e depois foi se fechando. Então, ao narrar a luta de Palmares por liberdade, Zumbi, quando eu me refiro a Zumbi, é a peça, a Arena contra Zumbi. Zumbi estabeleceu relações muito claras para o seu público, composto majoritariamente por estudantes e artistas de esquerda, porque a crítica direta a esse plano contextual não era permitida. Então, essa volta ao passado mítico, alusiva ao presente, e as metáforas foram muito importantes e bem utilizadas no período. Todavia, o momento não contou somente com as preocupações conteudísticas dos autores, mas também com novas formalizações estéticas para a apresentação dessas matérias, contrariando convenções. Com a novidade do aproveitamento do distanciamento épico, a grande ruptura foi o fato de a história ter sido mais narrada do que interpretada no palco, adequando técnicas de Brecht ao teatro político proposto. Fora isso, alguns outros recursos, como a música de protesto, facilitavam a compreensão da mensagem pelo público, característica que rendeu muitas críticas, inclusive por parte da esquerda, à direção de Augusto Boal. Mas essa simplificação e o maniqueísmo, que foram bem, talvez exagerados, foram muito defendidos pelo diretor, porque ele reforçava que a raiz de um espetáculo assim era popular e que tais saídas estariam de acordo com as suas finalidades. Então, ele apostava na eficácia engajadamente política da peça. De fato, há muita comunicabilidade em Zumbi, e o seu sucesso foi considerável, validando a estratégia empregada pela esquerda para ajudar, didaticamente, a plateia burguesa, que era então o seu povo agora, a entender os acontecimentos recentes. Com o texto do Augusto Boal e do Gianfrancesco Guarnieri, que são os dois autores, e a música do Edu Lobo, além de algumas colaborações em letras, Arena contra Zumbi fez parte de um período de eclosão de espetáculos musicais brasileiros, ocorridos logo após o golpe. Então, mostrando, através dessa peça, um caráter politicamente engajado, ligado ao momento histórico, a gente vê que o espetáculo permitiu e participou de um clima de trocas ideológicas e culturais com o público, visando a resistência ao regime. O enredo traz a luta por liberdade da resistência à escravidão no século XVII dos negros fugidos aos quilombos de Palmares. É um combate histórico que durou de 1630 a 1694, então quase centenário. Tendo como base o romance Gangazumba, de João Felício dos Santos, e a pesquisa histórica de Edson Carneiro, a peça lançou mão de documentos diversos, embora às vezes tenha contrariado eles, e ficcionalizou eventos, sintetizando tudo para contar uma história a partir da perspectiva do grupo e cantar a liberdade. Então, quando eu digo que tenha contrariado alguns documentos,
Isso se refere principalmente ao retrato dos homens brancos na peça, que foram muito ridicularizados com uma sugerida homossexualidade. E, em contrapartida, a gente tinha uma heterossexualidade meio imposta ao homem negro e tal. E essa homossexualidade ridicularizadora servia, na época, para diminuir os feitos históricos, por mais que eles estivessem nos documentos. Bom, a peça se divide em 2 atos, mas só o primeiro é subdividido em cenas. Os atores, eles também se dirigem à plateia, né? Não, pode ficar lá, na foto. Aí. E eles devem permanecer em cena durante toda a peça e fazer diversos personagens. Aí a gente tem 7 atores, tá? E sempre, pelo menos nas fotos que eu trouxe, e sempre que a gente for ver, tá todos eles em cena. Cada personagem possuindo uma máscara, então, de comportamento. Sendo isso um item de diálogo com o teatro épico brechtiano e uma semente do esquema formal desenvolvido depois pelo Boal. Parte imprescindível do enredo é a aliança. Então, o trabalho livre do negro em Palmares dá frutos, começa a dar muitos frutos, e os brancos comerciantes, antevendo algumas vantagens econômicas, desejam comprar. Assim, os negros adquiririam armas daqueles comerciantes para defesa própria e um elo comercial e talvez amigável se estabeleceria. Sugerindo essas relações, entra em cena a voz dos homens brancos. Isso eu observei que era muito marcante na peça, porque o espaço de fala em prosa desses homens parece sempre ser possibilitado, num tom mais épico, se a gente for falar em gênero, apesar do maniqueísmo e dos traços ruins designados a eles, ficando os negros predominantemente em canções e versos, aí num gênero, num tom mais dramático. Voltando, então, às alianças, os donos das cismarias, então os ricos, desejavam a guerra e declararam quererem de volta os negros fugidos, que pertenceriam a eles, contrariando a vitória do subversivo, entre aspas, porque é uma expressão que está na peça. É importante ressaltar esse termo, porque ele traz outro paralelismo, a vitória do subversivo. Um paralelismo com o presente, já que essa palavra, subversivo, foi uma palavra-chave na ditadura, né, para classificar os perseguidos políticos. E, do mesmo modo, há outras ocorrências assim no texto. Por exemplo, na ocasião de uma festa no Palácio do Governador, a gente tem a expressão infiltração negra. Ela surge num diálogo. E aí fica a referência à expressão infiltração comunista, também utilizada muito pela direita nos anos 60 e 70, que denotava perigo. Bom, voltando. Os comerciantes, então, que seriam os bons brancos, eles negam o apoio ao conflito e indicam proteção aos negros, que continuam lá, cultuando o trabalho, algo que é muito repetido no texto, e sendo iludidos por essa ajuda, por essa amizade, tanto que, ingenuamente, eles cantam o desejo de parar de comprar armas e de aumentar os preços das suas próprias mercadorias, algo que ocasiona uma reviravolta na ação. Os comerciantes tomam o partido contrário, então se juntam aos brancos ricos, querendo punição à rebeldia e finalizando a aliança. E esse é o começo do fim de Palmares. Pode colocar. Eu coloquei o trechinho ali, que é cantado. Os 2 trechos são cantados. Primeiro, a fala do coro de negros. Eles cultuam o trabalho. Trabalha, 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 irmão. E cantam esse elo, né? E também o final da compra. Eles vão dizer, agora chega de comprar, agora vamos só vender. E nisso, os comerciantes, que eu acho uma fala mais interessante para ser lida aqui, nós, os brancos comerciantes, nos guiamos pela Bíblia, o livro santo prevê este caso, no Evangelho de Ezequiel, com a rebeldia não há concórdia, punir com firmeza é uma forma de demonstrar misericórdia. Então, eles utilizam, inclusive, esse discurso como um abono para a guerra. Eles seriam desculpados por isso, por punir os subversivos.
Nesse ponto também das alianças, pode passar para a próxima foto. Aí tem uma outra foto da montagem. Nesse ponto, sugere-se uma metáfora que, com certeza, foi bem compreendida pela recepção da peça, que é a das alianças do Partido Comunista, o Partidão, na época, com os setores progressistas da burguesia, ocorridas antes do golpe e que foram prejudiciais à esquerda, porque essa classe social pôde depois se aliar a setores mais altos e conservadores da direita. Além disso, a alusão da peça é crítica, visto que parte da esquerda não aprovava essas aproximações. Então, a peça meio que representou a crítica do Arena a essas arriscadas alianças do partido, com o fim de promover conscientização sobre o erro. Assim, então, o Zumbi faz parte de movimentos analisados pelo Robert Schwartz em Cultura e Política, de 64 a 69, como a relativa hegemonia cultural da esquerda e o caráter conciliatório do partido, ocorridos todos em torno de 64. Seguindo na peça, com o oferecimento, então, de um acordo de paz feito por Dom Pedro de Almeida, o governador, e aceito pelo rei Zambi, o momento pacífico e festivo é interrompido por outro acontecimento decisivo, que seria o golpe, ou a destituição de Dom Pedro, diante da nomeação de Dom Aires de Souza de Castro como novo governador da capitania. Então, de novo, a gente tem algumas lembranças contextuais. Havia progressos no Brasil consideráveis antes de 64, que foi desmantelado pelos acordos do golpe civil-militar. E as semelhanças continuam, porque, na posse, o Aires expõe a intenção de um governo impopular e contrário à ideia de independência. E ele faz, então... Pode passar. Ele faz a paródia de um pronunciamento do presidente Castelo Branco, numa nova referência direta à realidade. É praticamente uma colagem com algumas mudanças. Eu trago, então... aí está o discurso inteiro, mas ele é um pouquinho longo. Então, eu trago, sobretudo, o final, ali onde ele diz: unamo-nos todos a serviço do rei de fora contra o inimigo de dentro. Sugerindo a alusão com o governo impopular que se impunha na realidade, com um poder concentrado e contra a independência do país. Já no segundo ato, então, depois da apresentação de outros personagens importantes, como Dandara e Gangazumba, que vai ser o Zumbi, o coro canta a música do açoite, que é uma tortura repetida na vida do negro e do esquerdista político, sendo que essa canção do açoite também é muito frequente durante o espetáculo. Eu acho isso simbólico. O final dessa ação é um dos pontos de maior engajamento da peça, demonstrando o esgotamento do negro e a ideia de luta contínua como uma saída para se resistir ao sofrimento. Pode passar, por favor. Passa de novo. Aí, eu coloquei o trechinho dessa canção, que diz: o açoite bateu, o açoite ensinou, bateu tantas vezes que a gente cansou, tanto cansou e entendeu que lutar afinal é um modo de crer, é um modo de ter razão de ser. Ainda há que se enfatizar a ligação negativa, que talvez já tenha ficado um pouco sugerida no meu discurso, entre igreja e Estado. A igreja, durante o texto, aparece algumas vezes, mas ela se mostra, sobretudo, perversa durante um diálogo entre Aires e o bispo de Pernambuco sobre o extermínio negro e sobre a figura de Domingos Jorge Velho, um homem terrível avalizado pelo padre para comandar a guerra contra Palmares. Ele era um bandeirante. E esse homem, entrando em cena e dizendo, abre aspas, Estado e Igreja em perfeita harmonia, fecha aspas, indica incisiva crítica dos autores a algo que ocorria no Brasil pós-golpe. Como a gente sabe, um evento de extrema-direita para tomar o Estado, sendo apoiado por setores religiosos. Além disso, trechos do Evangelho em um ritual litúrgico confirmam os laços de um dos polos do conflito com a instituição religiosa. Então, essa é uma outra aliança, só que de sucesso, entre fé e guerra. Por fim, a canção engajada É um Tempo de Guerra retorna no encerramento exortativo do espetáculo, ele termina para cima,
que afirma o seu compromisso politicamente engajado diante da situação brasileira imediata, com o elenco se prostrando para a plateia de joelhos e punhos cerrados, simbolizando a interminável resistência, apesar da derrota trágica de Palmares. Então, ao longo do enredo, como a gente pode ver na leitura também, reside uma esperança, talvez infundada, no próprio engajamento de parte da nossa esquerda política de então, ali representada pelos escravos, que não admitia o perigo do golpe e o baque que sofrera com isso, reduzindo a uma passagem superável através da luta. Esse tópico também vai ser comentado pelo Roberto Schwarz. Frente ao qual não era possível fazer muita coisa, né? A situação era dada. Portanto, a intenção e a necessidade expostas pelo Arena são legítimas, mas eu penso que aproximar um esboço de movimento democrático do pré-64 e quase que inexistente depois do golpe ao conflito de resistência histórica é generalizante e acaba diminuindo a epopeia centenária negra. Ou seja, a gente conta-se sinteticamente, né, porque o texto ele vai muito rápido até o fim, conta-se sinteticamente a história da guerra por liberdade, mas se evita lutar, ainda simbolizando a resistência política que não acontecia de fato, como diz a Iná Costa no Teatro Épico no Brasil. Tecnicamente, ainda sobre o espetáculo, além de o final dos atos ser marcado por quebras de quarta parede do cantador, que conta trechos da história e anuncia o seu fim, reforçando o distanciamento brechtiano no espetáculo, quanto a demais elementos concretos, a gente tem cenários pouco elaborados. Pode voltar numa foto ali. Aí. Cenários pouco elaborados. Então, eram 3 praticáveis e um tapete grande e vermelho. E visto que os ambientes também eles são raramente indicados pelo texto, né? Os lugares, né, a passagem entre eles se dá naturalmente com base em elementos mais visuais, como luz, ações, movimentação dos atores e na própria palavra. A indumentária também. Indumentária original, calças jeans claras. Não dá para ver porque as fotos são preto e branca, mas as camisetas eram uma de cada cor também. E isso facilitava o entendimento sobre o jogo proposto pela encenação, já que um ator não tinha um personagem, né? Todo mundo fazia todo mundo. O Flávio Império, que foi o cenógrafo figurinista, ele ressaltou o fato de ter brincado com a condição de classe média dos integrantes do Arena em figurino e cenografia. Porém, o tom político dessas escolhas não contradiz a forma e as ideias do grupo e do espetáculo, mesmo que a roupa faça relações com a americanização e a massificação cultural, justamente num tempo que se procurava afirmar a nacionalidade. Sobre a música, essa foi considerada uma confirmação para as ideias apresentadas no palco, principalmente as políticas, mas também vista como prejudicial ao texto, segundo Décio de Almeida Prado. Ela meio que tampava o texto. Aliás, certos sentidos, como a separação, assim como os gêneros teatrais, a separação entre os dois lados do conflito também foi ratificada pela música, pelos gêneros musicais. Então, predominante entre os negros, a gente tem batuque africano, música popular e samba, e entre os brancos, hinos religiosos e o iê-iê-iê. Nesse espetáculo, o Boal ainda pôs em prática os elementos básicos do que seria mais tarde o sistema Coringa, um método de encenação desenvolvido como um sistema mesmo, no musical seguinte, Arena contra Tiradentes, partindo de 4 técnicas básicas que já estavam em Zumbi, que é a desvinculação entre ator e personagem, a perspectiva única de contação da história pelo grupo, a combinação de gêneros e estilos diversos e o uso da música. Ainda, numa tentativa de aproximação do engajamento do teatro de arena com argumentos de teóricos do conceito, pode-se dizer que o grupo se tornou engajadamente sartreano, principalmente quanto à relação com o seu público, no sentido de apelar à liberdade do público para receber auxílio na construção de sentido da obra. Assim, compartilham-se sentidos adquiridos com o público que os mantém na sua bagagem. Ainda no que concerne a Zumbi, a gente pode julgar acertada a afirmação de Eric Bentley sobre o fato de uma peça de desnudamento de uma situação ou de uma figura importante
só chegar ao seu objetivo justamente pelo fato de ser uma dramatização, de ser teatro, uma arte que é presente, que está em contato direto com o destinatário, em quem ele vai provocar alguma coisa de imediato. No caso, aquilo que o Arena mais ambicionava proporcionar era a compreensão, já filtrada pelo próprio crivo interpretativo, do momento histórico-político na plateia, composta de gente que, em sua maioria, partilhava das suas posições de esquerda a fim de responder à ditadura. Por fim, concordando com Adorno, a gente sabe que não há literatura que se sustente apenas pelo conteúdo. Então, é possível observar a importância da forma em Arena contra Zumbi, algo que a crítica não se preocupou em ver na época. O Boal defendia que uma arte engajada para falar às massas tinha que ser simples. Então, o grupo encaminha uma pesquisa formal nesse sentido. Então, para terminar, pouco importa se, na pesquisa, eu vou concordar ou não com declarações teórico-críticas sobre a peça. Definir se ela versa sobre o momento pré-golpe, as mancomunações e planos precedentes, ou sobre o desmantelamento da resistência posterior, dando uma lição da militância com a derrota de Palmares, ou ainda se as analogias anacrônicas são ruins, pois sabemos não ter havido resistência efetiva logo em 64. O interessante é que o Arena sempre quis fazer parte de um movimento engajado em arte, vida, política, em favor do povo, mesmo que ele seja classe média, e em prol das linguagens brasileiras, sobretudo com obras próprias, autorais. Para isso, então, a companhia trabalhou progressivamente, obtendo um engajamento mais diretamente politizado através dos musicais, Arena contra Tiradentes e Arena contra Zumbi, em que se posicionou de acordo com a época, e por meio da primeira Feira Paulista de Opinião, ocorrida em 68, onde se afrontava já mais diretamente a censura, uma consequência desse sistema autoritário. É isso. Obrigada.